Neste vídeo, iremos falar sobre como se desenvolveu a função do dinheiro. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal do Lobo do Capital. Um canal em que vamos discutir valor, transferência de valor e outros assuntos associados. Hoje nós falaremos um pouco sobre dinheiro. Hoje em dia não está claro para a maioria das pessoas, mas o dinheiro nada mais é que um intermediário de troca, que tem a função de transportar valor no espaço, sendo valor uma coisa subjetiva. Aquele papelzinho que a gente usa nada mais é que uma nota promissória de um dever que alguém deve a você. E para a gente entender melhor o que eu estou falando, a gente vai voltar para uma época em que o papel moeda não existia. Porém, sempre existiu uma maneira de transferência de valor, as trocas diretas. Como por exemplo, eu sou um agricultor e produzo arroz, tomate e alface. Porém, eu preciso de panelas para que eu possa cozinhar a minha comida. E troco os meus vegetais com um ferreiro, um cara que produz panelas. E com isso, ele se alimenta com os vegetais que eu produzi e eu consigo assim cozinhar os meus vegetais. E a vida segue para os dois envolvidos. Mas temos que lembrar que isso serve apenas para economias mais simples e com poucas pessoas envolvidas. E é claro, com pouca especialização. Pois imagine eu precisar fazer esse tipo de troca com alguém em outro país. Até chegar lá, os meus víveres, ou seja, as coisas que eu fiz para comer, já apodreceram e perderam seu valor. O escambo sempre existiu e sempre existirá na sociedade humana. Porém, ele é inviável em longa escala. E por isso, ocorre entre pessoas próximas que têm uma ligação. Como, por exemplo, eu trocar com o meu irmão o meu mouse gamer por um joystick. Isso é uma forma de escambo. Mas você não vai trocar o seu joystick por alguma coisa aleatória de alguém do outro lado do mundo. Porque além de dar muito trabalho, você não conhece a procedência daquilo que você está trocando. Em uma economia maior, envolvendo mais pessoas, temos então mais possibilidades de trocas e de bens ofertados. E podemos fazer nossas trocas com outras pessoas, com terceiros, pessoas que muitas vezes nunca as vimos, de forma que seria impossível manter o escambo dessa forma, visto que onde seriam registrados os direitos e deveres das diversas partes envolvidas, tornando-se assim uma grande bagunça. Além disso, em uma economia maior tem que existir um fenômeno chamado coincidência de desejos, que é o seguinte: aquilo que você quer adquirir é produzido por alguém que não quer aquilo que você tem para trocar. Vamos voltar lá, por exemplo, em que eu sou o agricultor. Eu produzo tomate, cenoura e etc. Mas agora eu quero trocar os meus bens por canetas. Porém, o indivíduo que produz as canetas não está interessado nas minhas verduras. Ele quer carne. Então, para que eu possa fazer essa troca com ele e adquirir a minha caneta, eu preciso encontrar alguém que quer fazer o escambo dos meus vegetais pela carne, para depois trocar a carne pela caneta. Isso se torna uma coisa muito difícil em larga escala, pois o bem intermediário pode ser qualquer coisa. Nesse caso, então, a gente teve que usar um bem intermediário, que é aquilo que a gente chama de meio de troca. Mas se a gente pensar no tamanho da economia e nos diversos players envolvidos, é totalmente inviável ficar procurando meios de troca diversos, realizando várias trocas para conseguir aquilo que precisamos. Nessa brincadeira, nós perderíamos outro bem que é finito, que é o tempo, que não é o assunto desse vídeo, mas que eu vou fazer um vídeo só sobre perder tempo. Com a evolução da humanidade, as pessoas foram procurando uma forma de achar um meio de troca comum, um bem que assume o papel do meio de troca amplamente aceito por várias pessoas. Durante a história, esse bem é conhecido como dinheiro. O dinheiro tem a função apenas de ser um meio de troca. Ele não é consumível, como por exemplo a comida, e nem utilizável para fazer outros bens, como por exemplo a madeira para fazer uma porta ou uma cadeira. Ele serve exclusivamente como meio de troca. E antes que falem em investimentos, isso é um assunto para um outro vídeo, mas posso adiantar em resumo que o preço pela conveniência de reter o dinheiro vem na forma da perda de consumo que a pessoa poderia ter agora. Então, esse retorno é
obtido através do investimento. Não há nada, em princípio, que estipule o que deve ou não ser usado como dinheiro. Qualquer pessoa que escolha comprar algo, não para seu próprio bem, mas com o objetivo de trocá-lo por outra coisa, está usando uma forma de dinheiro. Na história, já foram usadas pedras preciosas, conchas, sal, miçanga, gado e também o papel como dinheiro. Existem algumas características que fazem algo ser considerado bom no papel de funcionar como moeda de troca. São, primeiramente, sua facilidade em ser dividido em unidades menores e agrupado em unidades maiores caso necessário, permitindo então que o vendedor possa vender em quantidade que desejar e que o comprador também possa comprar na unidade que desejar, dependendo de quanta moeda de troca ele tem na mão. Outra característica é a capacidade de se carregar algo espacialmente. Ou seja, você pode viajar, se deslocar e mesmo assim você ainda tem a sua unidade de troca com você. Outro fator é a perenidade da moeda, que é a capacidade que ela tem de manter seu valor com o passar do tempo, sendo imune ao apodrecimento, à corrosão, ao desgaste, enfim, manter a sua capacidade de ficar íntegro com o passar do tempo. Um detalhe importantíssimo também sobre manter o valor de um bem é a questão da oferta não aumente drasticamente enquanto a pessoa possui aquela moeda na mão. Aqui entra a famosa lei da oferta e da procura. Devemos entender que a dificuldade relativa de se produzir novas unidades monetárias determina a força do dinheiro. Em outras palavras, o dinheiro cuja oferta é difícil de se aumentar é uma moeda forte, como por exemplo o ouro, enquanto uma moeda fraca é aquela que nós podemos aumentar sua oferta facilmente, como por exemplo as conchas, que com o desenvolvimento da tecnologia de pesca, essas conchas que eram usadas como moeda foram perdendo seu valor porque era muito mais fácil conseguir novas conchas. A outra característica que a gente não pode deixar de falar é a questão de aceitabilidade do dinheiro. Quanto mais pessoas aceitarem aquela forma de moeda, mais líquido o dinheiro é. Sendo assim, maior a probabilidade desse dinheiro ser adquirido ou vendido sem perdas, ou seja, sem deságio. Além disso, quando a maioria das pessoas usam aquela forma de troca, isso permite que os preços sejam expressos em seus termos, fazendo com que a moeda sirva como unidade de conta. Como por exemplo, as pessoas aceitam reais como moeda, e um sanduíche custa 5 reais, 2 custam 10 reais, e assim sucessivamente. Você pode usar os reais como moeda de conta, ou seja, a moeda mede o valor de algo de forma interpessoal. E por fim, termos um meio de troca único permite que o tamanho da economia cresça tão grande quanto for o número de pessoas dispostas a usar esse meio de troca. Quanto maior o tamanho da economia, maior a oportunidade de ganho pelas trocas e pela especialização. E talvez, mais significantemente, maior e mais sofisticada a estrutura de produção vai se tornar. E voltando ao exemplo do começo do vídeo, eu produzia os meus vegetais, troquei pelo dinheiro, pela moeda e acabou que com esse dinheiro eu consegui desenvolver mais tecnologias para produzir mais vegetais. E isso permitiu o desenvolvimento de várias tecnologias. E não só na parte da agricultura, como em todas as áreas do conhecimento humano. E isso permitiu o conhecimento de várias tecnologias, como por exemplo a que a gente está usando agora, do streaming, que permite que esse vídeo chegue até você. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se quiser ajudar o canal a crescer, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Eu pretendo trazer novos conteúdos relacionados a dinheiro, valor, Bitcoin a cada semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.